Aliás, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Até o mar tem um limite e Deus tem um limite para esta luta. Ela chega só até o ponto permitido por Deus. E hoje Deus diz: só até aqui. Aquele que olhou o vento, observou as águas do mar, quando os discípulos estavam ali perturbados, atormentados pela situação, e ele disse: vento, aquieta, mar, te acalma. É o mesmo Deus que na presença dele, pelo sangue do Cordeiro, nós estamos nesta manhã. E ele ordena a essa luta, a essa situação: aquieta, acalma, água, detenha-te no teu lugar, vento, aquieta. Deus é poderoso para fazer além daquilo que você está esperando. O Senhor entra neste mar de tribulação, o Senhor entra neste mar de perturbação que tem tirado o teu sono e diz: aquieta, mar, vento, acalma-te, porque Deus tem o controle de tudo. Se descontrolar, Ele tem o controle do descontrole, porque Ele é soberano. Só existe um que é soberano. Esse é Jesus Cristo, justo, o poderoso, o grande, o fiel. Esta luta não é para a morte. Essa situação não é para a tua vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele é Deus. Olhe para o seu coração, coloque as mãos no seu coração e fale: coração, aquieta. Aquieta, aquieta, porque o Senhor é Deus. Aquieta, coração. Aquieta, calma-te, porque só o Senhor é Deus. Quando Paulo estava com o povo ali naquela embarcação e o vento e o mar querendo destruir tudo, chegou a destruir a embarcação. Mas o Senhor visitou Paulo na noite anterior e disse a Paulo: nenhum daqueles que estão contigo vão se perder, nenhum. E no meio a toda aquela situação, Deus protegeu todos, ninguém ali foi destruído. Nem Paulo, quando uma víbora picou Paulo, nem ele foi destruído, porque Deus tinha propósito na vida dele. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua casa. E a campanha que nós estamos hoje, 10º dia da nossa campanha, nenhuma unha sequer daquilo que é promessa de Deus para nossas vidas vai ficar nas mãos do inimigo. Nem uma unha, nem a paz, nem a alegria, nem a vida espiritual, ministerial, familiar, projetos, nada. A nossas finanças, clientes, empresa, nada. Tudo aquilo que o Senhor nos deu nos pertence por direito de aliança. E tudo isso nós oferecemos a Deus louvores, adorações, ações de graça e as nossas primícias diante do altar dele. Igreja do Deus vivo, não tem negociação com Satanás, com os demônios. Não tem bandeira branca com o diabo. Não vamos negociar nossa fé em Jesus Cristo. Não vamos negociar nossa salvação. Não vamos negociar nossa coroa da vida eterna. Oh, Shabadarassuri Cantalabasteia. Não vamos negociar, não tem negociação com Satanás, não tem barganha com o diabo, nem com o inferno, porque a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa esperança está em Deus.
e não vivemos por aquilo que a situação vem nos mostrando, que a luta quer nos mostrar, que o diabo, o homem mal quer nos mostrar, mas nós vivemos por aquilo que o Senhor nos prometeu, nos deu. Nem uma unha, ele disse, nem uma unha, Faraó, daquilo que é do meu povo vai ficar nas tuas mãos. Então nós vamos nos posicionar nesta manhã, em jejum, em oração, colocando diante de Deus todas as situações que têm vindo para nos roubar, colocando diante de Deus todas essas situações de luta, de tribulação, falando: Senhor, eu não aceito ser roubado, porque é promessa sua que nem uma unha do que é meu, que é da minha família, da minha casa, do meu ministério, do que é promessa, vai ficar nas mãos do inimigo. Temos que nos posicionar e temos que confiar. Deus prometeu, é nosso. Deus falou, falou o Senhor, quem não temerá? Bramiu o leão da tribo de Judá ao nosso favor, quem não temerá? Então abraça as tuas promessas, parte para a oração, parte para o jejum, parte para o clamor, porque quem te fez promessa não é o homem comedor de feijão, não. Quem te fez promessa é um Deus todo-poderoso, que nunca perdeu batalha. Ele é Deus e Ele é fiel. Então nós vamos clamar nesta manhã: paz do Senhor, povo de Deus, povo mais que vencedor na terra. Glória a Deus. Somos o povo escolhido de Deus. Isso não é pouca coisa. Somos o povo escolhido dele. Escolhido. Passando pelo deserto, passando pelas lutas, pelas provas. Mas declare: eu sou escolhida de Deus. Eu sou escolhida de Deus. Glória a Jesus. O Senhor é o nosso pastor. Não vai nos faltar nem coisas pequenas e nem coisas grandes. Por que não vai nos faltar? Porque a Bíblia diz e porque nós acreditamos. Glória a Deus. Aleluias. O nosso Deus é tremendo e poderoso. Aleluias. Manhã de clamor diante do altar do Rei. Manhã de oração. Manhã de suplicar diante de Deus. A semana passada, sábado, agora, passamos a madrugada no monte, clamando ao Todo-Poderoso. A chuva caía, mas os crentes não pararam de clamar, de orar e de buscar ao Deus vivo, ao único Deus que pode. Ontem eu estava compartilhando com o pessoal e falando: a oração é um alto investimento. A oração, e a ciência fala isso, sobre o efeito e o poder que a oração traz para nossas vidas, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso cérebro. Poder da oração. A oração é um alto investimento. E eu estava falando para Deus: eu preciso investir mais na minha vida de oração, no meu tempo de oração. Me dá força, me dá ânimo, me dá coragem para orar mais, para clamar mais diante do Senhor, porque é através da oração, é o único meio, o único canal que as bênçãos são liberadas sobre as nossas vidas. É o poder da oração. Você quer a sua família de pé? Você quer ver a sua família salva? Você quer ver os seus filhos na presença do Senhor? Você quer ver a sua casa caminhando bem, andando bem? Invista o seu tempo na oração, no jejum, na leitura da palavra, na consagração diante do altar de Deus. De Deus. Não é uma série na televisão ou no celular que vai mudar a tua história. Não, não é isso. É a vida de oração. É a vida constante no altar do Senhor. E quando nós começamos a orar,
O cenário que nós estamos vivendo muda para melhor. Muda. Você, quando vai orar, você ainda está pela influência da luta, preocupado, inquieto e toda aquela situação. Mas quando você vai para tirar um tempo com Deus e que você levanta da oração, aquele peso que estava sobre você já não está mais, já saiu. Só que é necessário voltar para abastecer mais. É igual um carro, ou elétrico, ou álcool, a gasolina, precisa abastecer. Assim somos nós. Para vencermos, para caminharmos e vencermos o inimigo, precisamos abastecer a nossa vida espiritual. Não adianta você foi no culto, no domingo, o pastor orou, a igreja orou e você orou com eles. Amém, é bom, renova e reforça a tua fé. Mas a tua vida de oração diária, é o que te coloca de pé diante de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, clamava ao Senhor. E se você se autodisciplinar, você consegue tirar 3 momentos ao dia, falar com Deus, independente do tempo, a duração do tempo, independente de onde você estiver, independente de qualquer coisa, qualquer um pode orar, em qualquer lugar, onde você estiver, você pode falar com Deus. Onde você estiver, você pode estar no local mais tumultuado, você pode ali falar com Deus. O intercessor, ele entra em qualquer local, ele ora lá dentro, ele unge e ninguém percebe que ele está ali, que ele está orando. Há momentos que você pode orar e ter aquela liberdade de gritar, de bater palma. Mas há momentos que você faz uma oração discreta, ali diante de Deus. Mas você orou, você consagrou, você declarou a tua vitória e cumpriu o teu momento com Deus. Aí chegando em casa, você vai ter o teu momento amplo, maior com Deus. Mas o teu compromisso em falar com o dono de tudo, Oricantarabasteia, ninguém, ambiente algum, pode impedir isso aí. E o crente, ele fala com Deus em todo o tempo. Ele está no trânsito, ele está ali conversando com Deus. Ele está na empresa, ele está ali falando com Deus. Deu um intervalozinho, ele está ali conversando com Deus. Está na rua caminhando, falando com Deus. Está em casa, eu estou aqui conversando com Deus, falando com meu Deus. E isso não é fadiga, não é cansaço. Se alguém fala assim, ai, orar toda hora, tá orando sempre, que fadiga, que peso. Não. Se alguém falar isso, ainda não conhece Jesus. Porque a presença de Jesus traz paz, traz alegria, traz fé, porque é o mover de Deus que vem sobre nós. É um efeito sobrenatural que a oração traz sobre as nossas vidas. E orar é você ter contato, intimidade, relação profunda com Deus. Aleluias! E vamos colocar em prática aquilo que nós estamos comentando. Vamos clamar. Clama mesmo, clama com fé. Clama diante do altar do Senhor. E não ignore que no teu momento de oração, de leitura da palavra, da adoração, principalmente a oração, o diabo investe para atrapalhar. Investe. Ou investe com alguém chamando, ou investe levando a tua mente lá para outro lado. Investe de diversas formas para você não concluir a tua oração. Mas se você estiver focado em Deus, em uma vida de oração, em clamar, em colocar essa causa aí que está se mostrando impossível na tua frente, se você focar em buscar, em orar, nada, ninguém pode parar, ninguém pode impedir que o teu clamor chegue diante de Deus. Toda oração, no final,
ela é selada em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de outra coisa, de outra pessoa, é em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia nos garante, muito vale a oração do justo, muito vale. Então nós precisamos clamar, precisamos orar e valorizar a oração. Valorize a tua oração. A oração de alguém fortalece a sua, mas valorize a sua oração diante de Deus. Vamos clamar, Laisa. Vamos clamar, Maria Ângela. Vamos clamar, povo de Deus. Vamos clamar, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele é fiel. Se nós somos pai, nossos filhos pedem alguma coisa pra gente, a gente faz o máximo para dar, para atender a necessidade dele. Agora imagina o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Gente, vamos suplicar diante dele, vamos clamar diante dele. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim, eu vou te ouvir e te responder, e vou fazer coisas grandes que tu não sabes, mas eu te mostrarei. Então, temos que fazer como aquela mulher, insistir, bater na porta de Deus, insistir. E não adianta o crente fazer bico, fazer cara feia e falar, não vou orar mais. Ei, quando nós falamos, eu vou parar de orar, eu vou deixar para lá, você está perdendo território para o inimigo. Você tem que insistir diante de Deus. Nós temos que insistir. Ninguém está isento, livre do cansaço bater na sua porta e ficar desanimado por algum tempo. Não permita que o desânimo dure mais do que meio período. Até meio período. Você pode se dar o luxo de ficar quietinho, não quer falar com Deus e nem com ninguém. Passou disso, abre os olhos e enxergue que Satanás está saqueando a sua vida. Existem vidas, pessoas, que para que elas fiquem de pé, é necessário que nós, venhamos ficar de joelhos na presença de Deus. Tem situações na tua vida que só será resolvido com oração. Tem situações na nossa caminhada, nas nossas vidas, que só é resolvida através da oração. Onde você não pode entrar, onde você não pode chegar, onde você não pode resolver, a tua oração entra, chega, faz, muda, transforma, libera. Oxabadarassúria, porque muito vale a nossa oração diante do Senhor. Agora, se você cruzar os braços e falar, não vou orar mais, não vou buscar mais, Satanás tem livre acesso à tua vida, porque é a oração que fecha as portas de acesso ao diabo nas nossas vidas e na nossa família. A mulher de Provérbio 31, enquanto a família dela dormia, ela vigiava a casa em oração. Todos dormindo, mas a mulher sábia, virtuosa, clamando, pedindo a Deus misericórdia, orando pela sua casa, orando pela sua família. E não importa a situação, importa é que eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar. E no meio da guerra, pede, Deus me dá forças, Deus me dá poder para orar, Deus me reveste da tua autoridade, porque eu preciso orar. Eu preciso orar. Quando o vento soprar contra a tua vida, primeiro pensamento, eu preciso orar mais. E nunca ache, eu estou orando muito e nada acontece. Esse é um pensamento do diabo. Eu faço jejum, oro e não está acontecendo nada, eu vou parar de orar. Esse é um comando do inferno. Não faça isso. Levanta e clama. Levanta e ora. Levanta e clama. Quem pode te ajudar? Não pare. Confia em Deus. Não para. Confia em Deus.
Não para. Clama ao Todo-Poderoso. Não para. Mais do que as lutas que nós enfrentamos. Passaram os discípulos. Analisa a vida de cada um dos discípulos. Mas não negaram a Jesus. A não ser Judas, que já era mesmo para perdição. Mas os outros não. E mais do que nós, passou Jesus Cristo. Pagou o preço por nós. Por isso nós estamos aqui. Não caímos de paraquedas, não. Ele pagou o preço para que nesta manhã estejamos na presença dele, clamando, buscando, adorando e dizendo para ele: eu creio, Senhor, que tu és o meu Deus e que tu tens socorro para a minha vida. Glória a Deus. Vamos clamar. Aleluias. O diabo quer engessar a tua vida. O diabo quer nos engessar. Que é isso? Paralisar. Te deixar um crente sem ação. Um crente que não guerreia. Um crente que não luta. Um crente que seja presa fácil para Satanás. Não. Nós vamos nos posicionar. Nos posicionar. E declarar: o meu Redentor vive. E ele nunca me abandona. Ele não me abandona. Ele é o meu Deus. Glória a Deus. Vem comigo. Deus, alegria no meu coração muito grande em saber que o Senhor é o nosso Deus. A alegria no meu coração muito grande em saber que o Senhor é o nosso pastor. E então não vai nos faltar nem coisas pequenas e nem coisas grandes. Há uma alegria muito grande, Pai, nos nossos corações em saber que está consumado. Há uma alegria muito grande em saber que a obra lá na cruz do Calvário, por mim, pela tua igreja, rica labacaia, foi feita, foi consumada. Hare calabacalabasteia. Pode passar todo o tempo que for. Ricalabacalabasteia. O poder do sangue e do nome de Jesus nunca será anulado. Ricalabacalabasteia. O poder do nome de Jesus Cristo. Ricalabacalabasterebalabasteia. Nunca será anulado. Não há poder maior do que o poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Ricantalabasteia, ricabadarabalabacalabasteia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa à mercê de Satanás, vulnerável às trevas, ao inferno. Obrigada, Deus, porque somos a tua herança, somos o teu povo. Podemos estar passando por luta, por dificuldades, mas somos a herança de Deus. Podemos estar atravessando esse deserto, recabadarabalaia, mas somos povo de Deus. Podemos estar passando por lutas tão difíceis, oricantalabacaalabasteia, sem entender muitas coisas, ou melhor, sem entender nada o que está acontecendo, ricalabacaia, porque estava tudo bem, e de repente, que luta é essa? Que trava é essa? Ricalaia, mas somos povo de Deus. Povo de Deus, ricabadarabalaya, deribalabacaia, e não existe ninguém para cuidar do seu povo como o Senhor dos Exércitos. Ricabadarabacaia. Daniel foi à cova dos leões. Dericanta, mas lá estava o Senhor. Ricalabacalabasteia. Na fornalha estavam os amigos de Daniel, mas lá estava o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o grande, ricaia. Sabe, Deus, nós precisamos que o Senhor nos dê um nível de fé mais elevado, um nível de fé
maior, dericanta labacalabasteia, para que possamos seguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Em nome de Jesus, precisamos seguir com Jesus. Dericantarabacaia, Jesus, nós precisamos de um nível de fé mais elevado para caminhar com o Senhor, para seguir com o Senhor, porque a nossa caminhada não é por vista. Rica balabacaia, rabalabacalabasterebalabasterebalá. A nossa caminhada contigo é pela fé, rabacou, e nesta manhã nós nos consagramos no teu altar, Deus, e clamamos: santifica nossas vidas, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, santifica-nos, ó Deus. Rica labacalabacaia, santifica-nos, não permita que venhamos estar na igreja como as 5 virgens nécias. Não deixa. Tem misericórdia, limpa-nos com o sangue de Jesus Cristo. Não sabemos quando será o arrebatamento. Não sabemos quando o Senhor virá buscar a igreja. Rica badarabasterebalé. Não nos deixe ser pego de surpresa. Ricanta labasterebalabasteia. Tem misericórdia. Tudo neste mundo passa. Tudo nesse mundo é um atrativo para enganos, Deus. Ricaia, mas marca a tua igreja com discernimento. Marca a tua igreja com temor a Deus. Marca nossos filhos, nossa casa, com temor a Deus. Rica labacaia, e dai-nos vestimentas limpas pelo sangue de Jesus. Vestes limpas, transparente. Rica labacalabasteia. Oh Deus, ajuda-nos a termos uma vida preparadas para a subida. Recanta, labacaia, não permita que venhamos ter uma vida dupla, o mundo e Deus. A água e o azeite não se mistura. Então, tenha misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos na tua presença. Porque formosa, gloriosa é o Senhor. Este mundo não tem nada de valor para nossas vidas. Este mundo não tem nada que supere o valor de Deus, igreja. Este mundo não tem nada que supere a presença de Deus. Este mundo não tem nada que supere a glória de Deus. Balabastere, balabastere, balabaxaia. Santifica-nos, ó Deus. Limpa-nos com o sangue do Cordeiro. Senhor, não é fácil viver neste mundo em santidade, porque é um imã a todo momento querendo nos atrair. Ricanta para ele, mas somos seu povo, sua herança, somos seu povo. O preço foi alto, foi pago alto. Não podemos voltar para a casa da escravidão. Não, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Rica balabalabasteia, balabasteia. Deus, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Precisamos deixar este legado de ribalabasteia, ribalaia, para que o seu nome, Deus, só o seu nome seja glorificado. E para que isso aconteça, precisamos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê temor, sabedoria, em nome de Jesus, ó Pai. E nesta manhã, como pais, família, avós, dericanta laia, nos rendemos no teu altar para consagrar nossas casas, a nossa família no altar de Deus. Entregamos nossos filhos, a nossa herança, nossos netos, no altar do Senhor. Eles são famílias benditas de Deus na terra, herança de Deus. Ricai, estabalaia, e precisamos levar isso a sério. Precisamos levar a sério como Abraão. Abraão subiu ao monte para sacrificar
Deus, igreja, pela sua família. Abraão colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Ricalabacaia. E Abraão foi chamado Recom por Deus, amigo de Deus. Essa é a maior conquista que um ser humano pode ter, estar perto de Deus, ser amigo de Deus, próximo de Deus, temente a Deus. Ricalabacalabacaia. Senhor, e por essa aliança que o Senhor tem conosco, nós consagramos a nossa casa a Deus e declaramos: não tem bandeira branca com Satanás, não. Não tem bandeira branca, acordo com as trevas, com o diabo. A nossa aliança é com um Deus terrível, é com um Deus que coloca o inferno, as trevas, para fugir do nosso caminho. Balabacalabasteia. Por isso, Pai, consagramos nossos filhos, nossos netos diante do teu altar. O Senhor não nos deu filho, não nos deu neto, não nos deu família para a vergonha, para a calamidade. Não, Senhor. Ricalabacalabasteia, rabacaia. Eles são benditos de Deus na terra. Não importa a situação atual, importa é a promessa de Deus sobre as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Ricalabacalabasteia. Tua palavra diz que os nossos filhos, que a nossa casa, a nossa herança, nossos netos serão como flecha nas mãos do guerreiro. Ricaia, estericantarabacaia. Chama, Pai, a nossa herança pelo nome. Chama pelo nome. Marca eles com temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Marca-os e livra-os das drogas. Livra-os da prostituição. Tira o homem estranho de dentro das casas dos crentes. Tira a mulher estranha. Tira os relacionamentos que o Senhor não aprova. Lança por terra. Ricalabacalabasteia. De uma forma sobrenatural. Começa a limpar a nossa casa, a nossa família. Dentro das casas. Começa a limpar. Começa, Senhor, a trazer de volta os valores de Deus que foram perdidos. Ricalabacalabasteia. Muitos pais com medo de se posicionar e comprar briga com as trevas, com o inferno. Deixa em liberdade os filhos fazerem o que quiser e não se levantem em aconselhamento, em direção. Alabacoderebalabasteia. E os filhos se perdem. Deus tem misericórdia. Começa a avivar as casas, as famílias. Começa a restaurar em nome de Jesus Cristo. Começa a trazer de volta os valores de Deus para dentro das nossas casas. Em nome de Jesus. Paulo diz: tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém por causa do céu. Ricalabacaia. No céu não entra torto, no céu não entra de qualquer jeito. Ricalabacalabasteia. Por isso, Deus, ajuda-nos como pais, como mães, como avós, nos consagrarmos diante do teu altar pela nossa herança, pelos nossos filhos. Isso é coisa muito séria. Não é a responsabilidade do mundo moldar os nossos filhos segundo os seus padrões. Não é responsabilidade da escola. Oh, rebalabacalabasterebalaia. Não é responsabilidade ricalabacaia de nenhuma instituição moldar o teu filho, ensinar o teu filho, pai e mãe, mas é tua responsabilidade diante de Deus buscar sabedoria do céu para ensinar os teus filhos, os teus netos. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar. Não abrimos mão da nossa herança, não abrimos mão da nossa família e declaramos o que Deus falou e mandou dizer a Faraó: nem uma unha, diabo, daquilo que é da minha família,
nenhuma unha daquilo que é dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa, da minha família, nenhuma unha nas mãos do diabo. Satanás, solta a nossa família, em nome de Jesus, solta nossos filhos, nossos netos, nossa herança, solta, em nome de Jesus. Diabo, nós não temos acordo contigo, porque a nossa aliança é com um Deus vivo, é com um Deus todo-poderoso, é com um grande. Rica labacalabasteia balabasteia. Nós apresentamos, ó Deus, nossos filhos, herança que Deus nos deu, nossos netos, diante do teu altar, e que eles não vivam como filhos de crente, mas que eles tenham vida e experiência com Deus vivo. Saia da condição de admiradores, de netos, filho de crente, e passe a ser Israel com Deus, príncipe de Deus na terra, onde eles sejam como a flecha, onde o Senhor possa usá-los de uma forma tremenda, sobrenatural, anunciadores de boas novas. Nós clamamos, Senhor, que a nossa herança sejam anunciadores de boas novas, boca, pés, mãos de Deus na terra. Abrimos mão do nosso direito só para o Senhor, só para o Senhor. E como Abraão entrega Isaac, nós entregamos a nossa herança no altar de Deus e declaramos sobre as nossas casas, nossa herança. Satanás não tem direito, não vai roubar, não vai saquear, não vai tomar conta. Em nome de Jesus, dericanta labasteia. Deus, todo relacionamento no caminho dos nossos netos, dos nossos filhos, enviado do diabo, filisteu, filisté, enviado do cão, desce a espada e o juízo, desfaça em nome de Jesus e traga para nossa herança bons encontros, como no tempo de Isaac. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus. Lança por terra o poder das drogas dentro das casas, dentro das famílias, poder do álcool, recolcha, rabacanda, rabacaia. Deus, nós não geramos filho, não geramos neto para calamidades, para ruína, porque eles são herança do Deus vivo. E nós oramos em concordância, e nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e não abrimos mão disso. Glória! Rica badalabasterebalabacaia. Santo de Israel, onde houver nesta hora um amado nosso na face da terra, onde ele estiver, chama-o pelo nome, Deus, e conduza no teu caminho, no caminho da verdade, em nome de Jesus, ó glória. Pai, nós colocamos no teu altar a saúde do teu povo, a nossa saúde. Senhor, nenhuma unha da nossa saúde, nenhuma unha da nossa saúde física, mental, espiritual, psicológica, emocional, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Por isso nós clamamos, libera o teu poder de cura nesta live aqui. Rica badaia, onde chegar o som da minha voz, manifeste o poder da cura que há no nome de Jesus para destruir o câncer, para destruir a diabetes, para destruir o desequilíbrio na pressão, nas emoções. Orecantarabacalastea, haja cura sobre a tua casa, cura sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ricaia, espírito de opressão, depressão, síndrome do pânico, nós, povo de Deus, igreja de Jesus, ordenamos: Satanás, pega tuas bagagens, pega teu mal, pega tuas doenças e sai do nosso meio, sai do nosso caminho, em nome de Jesus. Dericanta labasteia. Declaramos, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos curados, sarados, em nome de Jesus, e nenhum mal vai prevalecer contra nós,
povo de Deus que se posiciona na terra para vencer. Ricabalabacalabasteia. Onde tiver essa pessoa agora, Pai, no hospital, no carro, em casa, onde estiver em cima de uma cama, em depressão, haja cura, libertação, em nome de Jesus. Dericanta labacaia, qualquer tipo de enfermidade, haja cura, em nome de Jesus. Eu envio uma palavra de cura sobre a tua vida. E essa sentença de maldição, que essa enfermidade não tem cura, não podemos apresentar nenhuma enfermidade diante de Jesus que para ele seja impossível. Não existe impossível para Deus. Não há situação que o Todo-Poderoso não possa entrar e trazer cura. Então recebe cura, libertação pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Oricantalabasteia. Pai, nós consagramos as nossas finanças diante do teu altar. O Senhor nos direciona e diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É isso que diz a palavra de Deus. Quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Mas essa fidelidade tem que permanecer em nome de Jesus Cristo. Repreende, Pai, do nosso meio, da vida do crente dizimista, fiel, do ofertante, a miséria, a pobreza. Porque o que põe o devorador, o migrador, o cortador, tranca a rua do inferno para fugir do nosso caminho, é o seu dízimo, nossos dízimos, nossas ofertas diante de Deus. Não tem negociação com dízimo e com oferta. Não tem. Ricalaia, esteribalabacaya. E o crente fiel, dizimista, ofertante, ele é ousado. E nós nos levantamos nesta hora, nesse posicionamento, e ordenamos: Satanás, solta nossas finanças. Diabo, solta nossas finanças. Em nome de Jesus. Oh, Rabacaia. Senhor, tua palavra diz em Malaquias 3,18, por essa atitude nossa, o Senhor repreende o devorador, o Senhor repreende o ladrão, e o Senhor diz que faz diferença naquele que serve e aquele que não serve. Então, Senhor, nos levantamos em oração, porque estamos sentindo batalha espiritual. Caia no nosso meio, dele canta, a linguagem do mundo aí fora não tem, escassez, é destruição, mas a linguagem da igreja do Senhor Deus faz a diferença. Ricalaia, entre aquele que serve e aquele que não serve. Quando nós apresentamos nossos dízimos, nossas ofertas no altar de Deus, não fica parado. Ei, isso é um memorial que clama diante de Deus. Quando Davi diz: fui moço. Amo essa passagem. Agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado. E ainda acrescenta: nem a sua descendência a mendigar o pão. Ricantarabacalabasteia. O teu posicionamento em ser fiel a Deus não pode ser um mês sim, no outro mês não. Isso atrai ladrão, atrai devorador, atrai o cortador. Isso dá habilitação para o diabo te roubar, nos roubar. Mas quando nós somos fiéis diante de Deus, entregando o melhor, consagrando diante de Deus, as portas estão fechadas para Satanás agir nas nossas vidas. Ricalabacalabasteia, ribalabacaia. E eu declaro em nome de Jesus para você, dizimista, ofertante da casa de Deus, do altar de Deus, efatá, portas abertas em nome de Jesus. E ordenamos: Satanás, em nome de Jesus, solta essas vendas agora. Em nome de Jesus, solta esses contratos, vai soltar, em nome de Jesus. Eu entrei aqui para clamar
com você, orar comigo, em nome de Jesus. Esses contratos não vão ficar nas mãos de Satanás, essas vendas, essas comissões não vão ficar retidos, em nome de Jesus. Oricanta labasteia, deribalaba calabachuri canta labasteia. Esses clientes, solta diabo em nome de Jesus Cristo. Oricanta labasteia, oh xarabacaia, oh Deus, aqui tem vendedores, profissionais liberais. Oh Deus, entra com providência nos consultórios e começa a suprir, começa a bradar, começa a prover. As empresas, entra com providência em nome de Jesus. Não importa a situação, o que importa é que nós temos um Deus fiel. O que importa é que as nossas primícias têm sido consagradas no altar de Deus. Não vamos aceitar, igreja, não vamos aceitar roubo, assolação nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Não aceitamos, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo agora: essas vendas, esses contratos retidos serão liberados em nome de Jesus para nossas vidas, para os nossos filhos, em nome de Jesus. Ah, Senhor, negociações, e no momento do fechamento não tem acontecido, mas eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, portas abertas, vendas sendo liberadas em nome de Jesus, contas pagas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, é para que o nome dele seja glorificado. O Senhor conhece, Pai, quanto choro aqui nos corações. O Senhor conhece quantos estão falando para Deus: não sei como eu vou fazer, não sei como eu vou pagar o dinheiro retido. Senhor, entra com providência, que haja liberação desses dinheiro, haja liberações desses contratos. Ricanta, você, jogador de futebol, sem o seu contrato, Deus vai abrir as portas, Deus vai liberar. Você, agente de futebol, Ricanta, recebe contratos novos, jogadores novos, portas abertas. Eu profetizo para você as melhores portas dos clubes de futebol sendo aberto para a tua vida, e você fechando os contratos e lembrando, Ricanta, glorifica o nome do Deus vivo, em nome de Jesus. Quando Davi diz: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, nem os netos dos teus netos, tataranetos, mendigando o pão. Porque a bênção de ser um dizimista, um ofertante fiel da casa de Deus, recai sobre os nossos netos, tataranetos, e assim vai toda a nossa descendência, abençoados pelo poder da palavra de Deus, e debaixo da cobertura do sangue de Jesus, junto com você em concordância, expulsamos o poder de tranca-rua do inferno na nossa família, na nossa casa, nas empresas. Sai do nosso meio tudo que está trancando as vendas, os contratos, os clientes. Vai batendo em retirada, retrocede. E nós, nesse 10º dia da campanha, ordenamos: nenhuma unha, Satanás, nenhuma unha daquilo que é nosso, nenhuma unha daquilo que é da nossa família, nenhuma unha dos pagamentos que estão retidos vão ficar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Todas as comissões retidas serão liberadas pelo poder do Deus vivo.
o justo, o Filho do Deus vivo, vence pelo poder da palavra de Deus. Não vencemos por aquilo que vem dizendo o mundo, que é destruição, que é escassez. Nós vencemos pelo poder da palavra de Deus. Aquilo que diz a palavra de Deus, Maria Ângela, é o que vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. E nesta manhã é manhã de liberações. Eu creio, estou sentindo isso. Deus liberando coisas que estavam retidas. Rica labacalabasteia, salário retido, comissões retidas, contratos retidos, sejam agora liberados pelo poder do Deus vivo, para você, para sua casa, para sua família, rabalaia, para teus netos, teus filhos, meus netos, meus filhos, todos abençoados pelo poder da palavra de Deus. E toda porta que Satanás estava retendo, nós ordenamos agora, vai soltar, não vai reter, em nome de Jesus, porque os nossos dízimos, nossas ofertas, clamam diante de Deus. Deus não dá nada pela metade ao seu povo. Rica badarabalaia, o que vem de resto, aquilo que é metade não vem de Deus. Expulsamos em nome de Jesus, mas a bênção do Senhor, ela é completa. Rabalabachoricalabasteia, eu profetizo sobre estes vales de ossos secos nas nossas vidas. Profetizo em nome de Jesus Cristo, vida, milagres, testemunho nesta manhã de liberações, de bênção retidas, salário que estavam retidos, essas comissões retidas, rica labacaia, estabalaia, liberados pelo poder de Deus. E nós não vamos nos acomodar e falar é assim mesmo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Ricanta labasteia, Filipenses 4,19 diz que é segundo as suas riquezas. Não é segundo a miséria, a mesquinharia do mundo, não. É segundo as riquezas de um Deus que não falha, que Ele vai nos suprir. Rica badarabasterebalabasteia. Deus, uns confiam em carros, em cavalo, em ouro, em homens, em dinheiro. Por este povo nesta manhã, Riquibiduribalaia, coloca a sua confiança em Deus. Colocamos a nossa expectativa naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é o grande, o fiel, rica labacá, igreja do Deus vivo. Se você dizimar, ofertar, confiar em Deus, trabalhar, não vai te faltar coisa pequena e nem coisa grande. Porque aquilo que vem como uma coisa pequena, sabe, aquela coisa insignificante, às vezes até um contrato pequeno que muitos não querem pegar, pois desse pequeno, rabacalabasteia, Deus abre portas grandes dentro de uma porta pequena. Não peça explicação, receba em nome de Jesus, glória. Cada pedido aqui colocado, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, cada item, cada situação, cada improvável, nas mãos de Deus. Rica labacaia, porque Deus é grande. Deus, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem feito maravilhas, maravilhas. E nós enviamos uma palavra de cura para o pregador Edmilson. Cura para o teu filho, saúde plena, porque o Senhor faz maravilha, porque o Senhor faz. Porque nós cremos que o Senhor faz. Nós oramos em concordância. Rica labastuia sou. Oh Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Cada situação nós entregamos no altar de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Igreja do Deus vivo. Eu amo receber testemunho de vitória. Tem um dos testemunhos aqui. Essa semana, um dos
chegaram mais. Uma irmã entrou na live e a situação financeira estava enroscada. Dinheiro travado, que não recebia, e o marido dela tinha trabalhado, mas o pagamento nada. E quando eu entro aqui para orar pelas finanças, eu não entro para orar de qualquer forma, ou porque deu na cabeça de orar por isso, não. Existe uma direção do Espírito de Deus quando eu estou orando. Ore por isso, assim. Ore por isso, ore assim. E assim eu vou seguindo a direção do Espírito Santo. E ela me contou o testemunho durante a semana. Tudo liberado. Portas abertas. Tudo liberado. E o diabo quer travar as finanças para trazer confusão nas casas, para trazer confusão na família, para colocar o homem, a família ou a mulher em vergonha. Ei, mas se você for dizimista fiel, for fiel com Deus e clamar, Deus ainda abre portas grandes. E eu estava orando nesta manhã e eu sentia Deus liberando bênção, contratos, comissões para o seu povo nesta manhã. Então, segura a tua bênção e não pergunta como vai acontecer. Conta o testemunho depois, para que o nome dele seja glorificado. Vamos ungir a nossa água? Deus, ele é grande, fiel. Conta o seu testemunho, que é para nossa fé crescer na presença de Deus. Porque quando todo mundo está dizendo para você, não acontece. Não é normal, não vai acontecer. Quando todo mundo fala assim, impossível, improvável, aí você pode olhar para o Senhor. Chegou a minha vez. É improvável, então chegou o meu momento. É improvável, então chegou o meu momento de viver aquilo que dizem improvável. Porque quando a terra, o diabo, o povo diz não, aí Deus olha a situação, vê que você está confiando nele, clamando, sendo fiel diante dele. Aí o Senhor fala, mas eu digo sim. Eu digo sim. Quando Jesus, aquele leproso chegou para Jesus, Jesus falou assim, você quer ser limpo? Ele disse, se tu quiser. Jesus falou, eu quero. Meu Deus, essa passagem é muito linda. E ele diz nesta manhã para nós, eu quero. Eu quero. Então, eu creio que ele quer, nesta manhã, fazer milagres, sinais e maravilhas no nosso meio. Ele vai fazer, porque ele é Deus. Muitas das vezes você tem responsabilidade na igreja, você tem ministério, você tem diversas responsabilidades no mundo secular, no teu trabalho. O inimigo quer fechar as portas para trazer opressão, depressão, tristeza, jogar a pessoa num sofá que não tem ânimo para levantar ou para realizar nada. Mas Jesus diz nesta manhã, eu vou fazer milagres em tua vida. Tão somente creia. Ribalabacaia. Ele quer, ele vai fazer. Vamos ungir a nossa água. Poderoso, grande. Consagramos nossa água no teu altar. Cada água erguida agora diante do teu trono em direção ao Senhor. Coloca uma gota do teu sangue, Pai. Ricaia, para que haja cura, libertação, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado através da unção nesta água. Em nome de Jesus. Eu consagro esta água a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E declaro cura, saúde na tua casa, na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus. Recebe cura, libertação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo-Poderoso está conosco. O fiel está conosco, glória a Deus. Nesta manhã o Senhor está trazendo uma guerreira, glória a Deus, lá da Bahia, Porto Seguro, mulher de oração, glória a Deus, testemunho de vida, glória a Deus, junto conosco no quarto de guerra, clamando, buscando, aleluias. E assim a igreja do Senhor cresce.
para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu estou sentindo o cheiro de milagres. É assim que vai acontecer. Traz o teu testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Chamando a missionária Rita, em nome de Jesus. Aleluias! Vamos orar pela nossa internet, que todo bloqueio caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chamando a missionária Rita, aleluia, toda barreira, todo demônio, todo impedimento caia por terra na nossa internet agora, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, vem orando comigo. Intercessão, vem clamando comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda barreira caia por terra. Todo obstáculo por terra, em nome de Jesus. Paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, pastora Ana. Aleluia. Bom dia a todos vocês, com a graça e os milagres que o Senhor já está derramando nesta manhã, né, de vitória. Amém. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém. Ele é Deus, Ele pode. Aleluia. Pode. Ele é Deus. Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã agradecidos, pastora Ana, por essa live Quarto de Guerra. Glória a Deus. Muita gente assistindo essa live e recebendo de Deus o milagre. Amém. Até aqueles que estão de longe estão dizendo que Deus visitou a sua casa. Amém. Aleluia. Que Deus visitou o seu esposo, os seus filhos, e o Senhor está pelejando por cada um desses ouvintes e está trazendo coisa nova. Nessa manhã, o Senhor está trazendo coisa nova para mim, para você, que está atento à voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra, esse tema, né, nessa 10ª campanha, louvado seja o nome do Senhor, não é isso? É 10ª campanha? É 10º dia. 10º dia dessa campanha, essa 8ª praga que o Senhor revela na palavra, que o povo de Deus, ele tem um dono. E o Senhor, ele faz de tudo para defender a igreja. Amém. Ele faz de tudo para não deixar o povo dele envergonhado nem confundido, como a pastora Ana já falou nessa manhã, né? Nenhuma unha, aleluia, o Senhor vai deixar na mão do nosso inimigo. Porque o povo de Deus tem dono. O povo de Deus, aleluia, ele tem um mediador, aleluia. Nós temos um intercessor que se chama Jesus Cristo. Aleluia! E eu tenho certeza de uma coisa: nenhum mal te sucederá, queridos. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque já está escrito na palavra, em Salmos 91, que o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos para ir ao seu encontro. Amém. E nesta manhã é o que eu vejo com os olhos espirituais. O Senhor tem enviado anjos ao seu encontro, ao seu respeito, em sua direção. Aleluia. Por mais amarga que esteja a luta, por mais difícil que seja a sua caminhada, contemplamos Jesus como ele é, com olhos espirituais. Aleluia. Porque o crente que vive no sobrenatural, ele vê Cristo resolvendo, ele vê Cristo ganhando a batalha, ele vê Cristo vencendo, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Aleluia. E aqui no capítulo 10 do livro do Êxodo, diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Quando Deus agora avisa Moisés, dá uma ordem a Moisés, o Senhor já deixou claro: eu vou fazer tudo isso para que eles contemplem os meus sinais. Aleluia. E a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que esses sinais seguirão aos que crerem, no livro de Marcos, que no nome do Senhor nós expulsaremos os demônios,
pisaremos em serpente, pisaremos em escorpião, e se bebermos coisa mortífera, não nos fará dano algum. Por quê? Porque esses sinais seguirão só aos que crerem. Amém. E nesta manhã, nessa live, eu creio que tem gente aí dizendo: Senhor, eu creio. Eu estou aqui porque eu creio. Eu estou aqui porque o Senhor já derramou a sua glória, o seu milagre sobre mim, sobre a minha causa. O Senhor batalhará por ti. Amém. E Ele está vencendo por ti nessa manhã, em nome de Jesus, como o Senhor foi com o povo dele. O Senhor é zeloso, Ele tem, aleluia, responsabilidade conosco. Ele fez aliança, igreja, conosco. E uma vez nós somos um povo abençoado, aliançado com Deus. Amém. Aleluia. Nós somos casados com esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Porque nós somos a noiva, aleluia, prometida do Senhor. E Ele não vai deixar Satanás roubar aquilo que é teu. Porque a esperança nossa, ela é viva. A esperança que temos é em Cristo. Não é no homem, não é no prefeito, não é no presidente. É no Senhor, amém, o Todo-Poderoso. Aquele que venceu na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Aleluia. No versículo 2 diz assim: para que contes aos teus filhos e os filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Gente, olha, quando a gente alimenta da palavra de Deus, a gente sente aquele gosto de quero mais, aquele gosto de vitória. Você imagina quando o Senhor disse isso para Moisés? Olha, até os filhos dos seus filhos vai perceber e vai saber que eu, Senhor, estou no meio de vós. Aleluia. Aleluia. E a minha palavra vai reinar de uma tal forma que até a sua herança, aleluia, vai ser impactada. Amém. Então, nessa manhã, é para você essa palavra, para os seus filhos, para os seus netos, porque a palavra de Deus está me dizendo: eu irei adiante de ti. Aleluia. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de bronze e te darei o segredo das escuridades. Aleluia. Então, se você está em Cristo, a sua herança está nele. Amém. O Senhor já tomou posse daquilo que você entregou na mão dele no altar. Amém. Quando tudo perante o Senhor estiver. Aleluia. Eu vejo Decumanai nessa manhã, na visão que o Senhor me mostra, um altar nessa campanha hoje. Aleluia. Nesse dia que o Senhor marcou. E eu vejo a mão de Deus recebendo, pastora Ana. Aleluia. Recebendo adoração, recebendo orações, lágrimas que foram choradas, gemido da alma, de Cantaramanagassúbia. E eu quero dizer a pastora Ana nesta manhã: Deus é contigo, mulher. Aleluia. E cada palavra que sai da tua boca, Deus tem recebido como aroma suave. Amém. Deus tem, aleluia, anotado e carimbado. Quantas pessoas têm alcançado Deus através da sua oração? Quantas pessoas têm alcançado vitória através do seu pedido? Glória a Deus. Pastora Ana, das suas lágrimas. Aleluia. Lágrimas de mãe. Você não é só mãe dos seus filhos. O Senhor dizia: ela é mãe de nações. Glória a Deus. Aleluia. E os meus sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Por isso que o Senhor determinou para Moisés, dizendo: ora, conte para teus filhos e os filhos dos seus filhos que eu, Deus, zombei dos egípcios. Aleluia. O inimigo, ele não prevalece quando tem um povo orando. O inimigo, ele não prevalece quando tem uma igreja clamando. Aleluia. O inimigo, ele perde a força quando você diz: eu sou corajoso. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, queridos: quando te mostrares frouxo, no dia da angústia, a sua fé será pequena. Mas quando nós nos levantamos e nos prostramos diante daquele que pode, aleluia, quando você se ajoelha, o céu se abre e o céu se move, e a glória desce, e o poder se manifesta. Amém. E o Senhor permanece para prosperar o povo de Deus. O povo de Israel
naquela época, já estava vivendo um cativo há 450 anos nas garras de Faraó. Mas o povo também clamava a Deus. Nós sabemos que existia pessoas cheias de Deus no meio daquela multidão que tinha um secreto com Deus. Por isso que Deus, ele estava ali atento, olhando a vida do povo dele. E um determinado dia, Deus vai até Moisés, no capítulo 13 do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, e ele diz: Moisés, tira a sandália de seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo, e eu estou te levantando como Salvador, através de mim, do meu povo. Tu vai resgatar o meu povo. Aleluia. Então, aqui no capítulo 10, quando o Senhor se manifesta já, adiantando a palavra, que é nessa campanha que nós estamos pregando, nesse dia maravilhoso, o Senhor se apresenta a Moisés, porque Moisés ele já tinha uma experiência com Deus, né? O Senhor levanta Moisés como mediador e salvador daquele povo para clamar ao Senhor. E Moisés agora recebe essa ordem e se encoraja. Olhando hoje, lendo rapidamente esse texto, pensa que foi fácil para Moisés. Mas não foi não, irmãos. Foi difícil, porque Moisés já havia saído do Egito. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas quando Deus chama um corajoso, o Senhor fala: vai lá, é lá onde, na terra que você for humilhado, que eu quero te exaltar. Aleluia. Deus está dizendo para a crente aqui hoje: eu vou te exaltar no lugar que você for humilhado. Eu vou mostrar para o seu inimigo que eu sou o teu Deus, que você tem um dono, e a minha palavra prevalecerá na sua vida, na sua história. Amém. O seu testemunho vai se tornar página de notícia. E eu vou fazer mover as águas, mas o meu nome será glorificado. Rabacanda lambra súbia. Versículo 3. E apresentaram-se, pois, Moisés a Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusará humilhar-se perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Deus ordena a Faraó: libera o meu povo para que me sirva, porque esse povo tem dono. Esse povo tem uma casa especial para ele. Aleluia. Esse povo tem um Deus que vai trazer maná, vai preparar roupas novas, vai calçar sapatos novos, vai trazer novidade, vai trazer prosperidade. Eu sou o dono. Aleluia. Quem pode resistir o poder de Deus? Ninguém. O inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Em nome de Jesus. Uma vez, amados, quando o Senhor observou a tristeza do coração do povo dele e as humilhações que o inimigo estava fazendo o povo dele passar, o coração de Deus se entristeceu e o Senhor agora levanta Moisés para defender um povo que tem dono. Trazendo para os dias de hoje, para hoje, aleluia, nesse 10º dia de campanha, o Senhor está dizendo para ti: você tem um dono. Amém. Você não está desprotegido. Nós não estamos desamparados. Aleluia. A palavra de Deus diz em Isaías: ainda que uma mãe pode esquecer do filho que cria, do filho que amamenta, todavia, alabaçou, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Ei, que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E o teu nome, os seus projetos, alabaçube, o teu casamento, a tua empresa, de como a tua saúde estão diante de mim. Amém. Ele está respondendo o crente nessa manhã. Amém, eu creio. E você vai pagar o voto ao Senhor daquilo que você tomou posse. Porque o Senhor já arrancou da mão do inimigo aquilo que é teu. Pode ter certeza dessa palavra. A palavra já está nos trazendo alegria. A palavra já está nos trazendo confirmação. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 4 diz assim: do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. O Senhor, ele avisou. O inimigo, ele pode até subir em um topo alto, como Golias subiu para afrontar o povo de Deus. 40 dias
o inimigo afrontando o povo de Deus. Dia e noite, não deixava nem o povo descansar do grito dele. De manhã ele gritava, de tarde ele gritava, de noite gritava, e o Senhor observando. Mas o Senhor não deixa o povo dele sem resposta, irmãos. Não deixa. Pode ter certeza. De Camanácia, Arabaçou, Canai. Porque o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que oram. Sim. Quando Isaías vai até a casa do rei Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque tu morrerás e não viverás. Diz o texto que imediatamente Ezequias virou o rosto para a parede e começou a clamar. E começou a dizer: Senhor, lembra desse teu servo que andou retamente na tua presença. Lembra dos momentos, Senhor, de intimidade que estivemos juntos. Alabaço decai. O texto que Isaías agora é visitado novamente pelo Espírito de Deus. O próprio Deus diz: volte lá, Isaías. Fale com Ezequias. Assim diz o Senhor. Eis que ouvi as suas orações. Aleluia. E vi as suas lágrimas. Alabacai. E eu acrescentarei 15 anos a mais de sua vida, porque eu ouvi o seu clamor. Amém. O nosso Deus, ele é Deus de resposta. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que promete e cumpre. Labassude cantaramanai. Salmos 46, ele diz que é o nosso refúgio. Salmos 23, ele diz que é o nosso pastor. A palavra diz que ele é luz para o cego. Aleluia, que ele é o amigo para o desamparado solitário. Aleluia, ele é o caminho para aquele que está perdido. Labacanta arabassúbia. E nesta manhã o Senhor está te dizendo: filha, filho, levante a sua cabeça, porque por esses dias vai ter comanácia, culto de ação de graça. Por esses dias vai ter festa, porque você vai cantar, salmodiar, vai pagar o voto e dizer: verdadeiramente o meu Deus me visitou, porque o inimigo não pode contra mim e contra o meu. Taragassúbia. E o versículo 6 diz assim: e encherão as tuas casas e todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia que acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. O Senhor, ele usava Moisés e Arão para ir até Faraó, levando a mensagem do céu, levando a Ramanahácia, a mensagem, a palavra que Deus enviara. E diz o texto que o próprio Deus avisou desde o início do capítulo 10: eu endurecerei o coração de Faraó, para que eles venham ver os meus sinais. Aleluia. Se ele não cria, ele teve que crer que existe um Deus. Ei, receba aí, crente. Tecalácia. Se ele, o faraó endurecido, não acreditava, ele teve que contemplar os feitos tecais do Deus vivo, Xarai, daquele que cura câncer, daquele que cura lepra, andará subir, daquele que abre o céu. Ei, Xaramanai. Andarasúbia, eu posso sentir o maná do céu descendo aqui, irmãos. Aleluia. Eu estou sentindo a glória nesse ambiente. Alabacai. Eita glória! E diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirva ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e estes lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Amém. Tudo que é teu vai ficar na tua mão, vai estar na tua mão. Na tua mesa não vai faltar um ínter daquilo que é teu.
Amém. No teu celeiro não vai faltar nada daquilo que é teu. Aleluia. Porque o Senhor está nos dando garantia dentro dessa palavra. Amém. Quando o povo de Deus olhou para Faraó, Moisés disse: eu não quero que fique nada do povo de Deus, porque nós vamos adorar o Senhor, é completo, porque Deus é Deus de obras completas, igreja. Amém. Deus não é Deus de metade, não. Aleluia. E tudo que é seu foi Deus quem te deu. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo nas lágrimas, tudo que é seu, Satanás não vai roubar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: temei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente for entender a ousadia de Moisés aqui, Moisés falou assim: eu vou levar crianças, idosos, os velhos, os jovens, eu vou levar todos, e eu vou levar também as nossas criações, os nossos camelos, aleluia, os nossos gados, as nossas ovelhas, porque nós queremos cultuar o Senhor e sacrificar ao Senhor. Tudo aquilo que temos é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás, já endurecendo o coração de Faraó, ele sabia que Deus estava operando. Ele sabia que o povo de Deus iria sair dali. Mas era permissão de Deus, aquele momento de dificuldade, para que o povo também se achegasse a Deus, clamasse mais, e que o inimigo pudesse contemplar o tamanho do Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: então disse Moisés, versículo 12, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedra. Estendeu Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. O Senhor prometeu e o Senhor mandou: ou tu libera o meu povo, ou tu libera tudo que é do meu povo, ou então eu enviarei a peste sobre tua terra, eu enviarei o devorador sobre tua terra, porque eu posso, eu tenho e eu mando, e não sou mandado. Quem manda sou eu. Aleluia. O Senhor, ele tem autoridade sobre toda a terra, sobre o mar, sobre embaixo da terra. Aleluia. Não fica duvidoso com o que Deus é capaz de fazer na sua vida, não, crente. Igreja, tu é nação eleita do Pai. Aleluia. Ultimamente Deus tem me feito ver milagres e sinais. Ontem, quando eu estava naquele hospital de oncologia, vendo aqueles cancerosos, e Deus falou: pregue a minha palavra para eles, filha. Fala dos meus sinais, dos prodígios que eu tenho feito na sua casa, no meio da sua família. Aleluia. O Senhor falou comigo, eu comecei a pregar para aquele povo ontem, naquele hospital em Mogi das Cruzes, enquanto meu irmão estava tomando a químio, e o Senhor disse assim: estou curando o seu irmão, estou dando a ele alimento do Espírito, estou renovando as forças dele, e estou mostrando o meu sinal para ele, porque ele é meu. Aleluia. Então, irmãos, sinais de Deus é assim, é para os que crerem. E milagres não se explica, igreja. Milagres se vê. Nesta manhã, você vai ver os milagres e os feitos de Deus. E o nosso inimigo vai ser devastado, derrotado e aniquilado pelo poder da mão do Deus Todo-Poderoso, que destruiu Faraó. E Moisés, ele continuou obedecendo às ordens do Senhor, degrau por degrau. Aleluia. Essa oitava praga de gafanhotos, oitava praga, porque Deus já tinha enviado outras. E Faraó endurecido. E agora Moisés avisa Faraó: amanhã pela manhã você verá que tudo que é teu vai ser comido, destruído, porque o Deus dos Hebreus
é Deus que pode. Amém. É fonte inesgotável. Aleluia. É Deus que desce. O Deus de Ana é Deus que pode. O Deus de Rita é Deus que pode. Glória. O Deus de Larissa é Deus que pode. O Deus de Maria é Deus que pode. Alabaçu de cantaramanai. O Deus que está na sua casa é o Deus que você convidou e ele pode. Aleluia. Versículo 14. Subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e puseram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhoto. Depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedra, e não restou nada verde, nem árvore, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhe disse: pequei contra o Senhor, olha aí, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. O inimigo, olha aí o que o inimigo fez. O próprio Faraó reconhecendo os sinais que o Senhor falou que ia mandar. Tem que reconhecer que o crente tem dono, que a igreja tem um Deus poderoso. E quem prevalece é o nosso Deus. Aleluia. Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez superar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Meu Deus, como Deus é poderoso. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel sair. Irmãos, quando Deus está na guerra, ele cria situações para mostrar ao seu inimigo como se ele estivesse ganhando a guerra, tá? Por isso que eu falo para alguns irmãs, quando vêm orar comigo, fala desesperado, eu falo: irmãs, a guerra está travada, mas o Senhor está dando tempo para o seu inimigo. Porque ele vai ver os sinais da mão dele. Você não vai sair dessa guerra perdedora, você vai sair vencedora. Aleluia. E o versículo 20 diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou o povo ir. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, e trevas que possam apalpar. Quer dizer, eles não conseguiam ver nada, só tocando para segurar em alguma coisa, para ter segurança. E o Senhor endurecendo, o Senhor mandando os sinais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, olha aí, e os vossos gados, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto, que ofereçamos a Senhor nosso Deus. Quer dizer, você não tem que ficar com nada nosso, Satanás. Você não pode tomar posse daquilo que é meu. Porque aquilo que é meu é herança minha. Foi Deus que me deu. Aleluia. E está santificado. Você sabia disso? Que tudo que é seu está santificado? Tudo que é seu, o Senhor santificou para a glória dele. O inimigo não pode ter poder sobre aquilo que é teu, porque já está santificado pelo Deus da sua vida, da tua alma. Aleluia. Ai, irmã Rita, mas meu filho está nas drogas. Ora, entregue ele no altar, porque ele é santificado. Satanás não tem poder sobre a vida dele. Ai, irmã Rita, minha empresa está aí na falência, está um devorador lá dentro. Ore pela sua empresa, porque ela está santificada. É tua. Foi Deus que te deu e ele santificou e entregou na tua mão. O devorador não vai roubar. O inimigo não vai roubar. Alamassu de Cantaramanai. Ai, irmã Rita, o meu casamento está à beira de uma separação.
Clame ao Senhor, porque seu casamento é santificado. Foi o Senhor que te uniu. Foi o Senhor quem estava lá no dia daquela aliança, no dia daquele sim, no altar. E ninguém vai tocar, Satanás não vai tocar naquilo que é seu. Amém. Não vai ser em nome do Senhor. Porque tudo que é do povo de Deus é santificado. Amém. Eu creio. E estamos oferecendo sacrifício vivo de louvor, de alegria. Aleluia. Aleluia. De fé ao Senhor que pode. E foi assim que Moisés disse. Oferecemos o holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará deles. E havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Amém. E não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aleluia! Aleluia! Ai, xarabandagaçori, nenhuma unha derribada cai. Amém. Rim de canto, nenhuma unha, diabo, tu vai ficar de mim, nem dos servos do Senhor, nem dos nossos filhos, nem dos nossos netos, nem da nossa herança, porque o Senhor está dizendo, o Senhor, aleluia, em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós. Amém. E vos calareis. Aleluia. O Senhor não vai deixar você chorar a perda dos seus bens, não, porque Ele está dizendo, nenhuma unha, minha serva, eu vou deixar na mão do seu inimigo. Ribacai, tiribandou, candácia. Nenhuma unha, o diabo vai ceifar de ti. Que mandácia. Eu estou sentindo o fogo do céu. Eu estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Porque Ele está dizendo aqui, olha, falou para o inimigo, para Faraó, você não tem poder de deter aquilo que o Deus dos hebreus deu para ele. Você não tem poder de travar as portas para que o povo de Deus saia. Alabacuga, porque está determinado e carimbado que nenhuma unha ficará no teu território, porque o inimigo tem que entender que aquilo que Deus dá é garantido pelo céu. Amém. Aleluia. E nesta manhã, o Senhor está dizendo, filho, filha, eu estou recebendo um decomanácia, a andefácia, a sua adoração. Eu estou vendo o seu sacrifício e tudo que é seu, eu estou te dando em dobro. Andecomanai, a mesa está sendo posta nesta manhã, igreja, está sendo multiplicada. Tem multiplicação aí, derrácia. Tem multiplicação aí, tem cheque sendo assinado, decomanai, tem conta bancária sendo próspera, lebandaia, tem Deus no negócio, xarabaia, porque o Senhor está dizendo, nenhuma unha ficará contigo, nenhuma unha prevalecer contigo, porque o que é meu é direito meu, o céu me deu, alabassudecai, aramanai. No capítulo 29, e o versículo 11 do livro de Jeremias. A palavra vai nos dizer assim, olha. Porque eu bem sei, alabassúbia, os pensamentos que penso de vós. Isso é a ordem do céu para você. Porque eu bem sei, aleluia, os pensamentos que penso de vós. Aleluia, pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Então me invocareis. Aleluia. Me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis. Aleluia. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, Senhor. E o versículo 14 diz, estarei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Alabassudecai. Consagrar-vos-ei todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei do exílio. Cantaramanai. Irmãos, não tem nada que pague o carinho de Deus, a existência de Deus. Aleluia. Ele diz no Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que
Serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Serei exaltado sobre as nações. Glórias. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó. Esse é o nosso refúgio. Amém. Esse é o nosso baluarte. Esse é a nossa bandeira. E o Senhor está dizendo: estou fortalecendo joelhos fracos. Estou aumentando a fé. Aleluia. Estou dando esperança àqueles que estavam chorando, dizendo: Senhor, estou angustiado nesta manhã. Fale comigo nessa live do quarto de guerra. É o 10º dia desta campanha. Nenhuma unha, Jesus, o Senhor vai deixar na mão do meu inimigo. E o Senhor está te dizendo: vai em paz, filha. Amém. Fica em paz. Porque Ele já mudou a tua sorte. Amém, eu creio. Ele já entrou e já deu a vitória. Vamos agradecer nessa manhã. Eu quero, nesse momento, agradecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Pastora Ana, muito obrigada a Deus pela sua vida, minha querida, minha pastora. Muito obrigada a Deus por esse espírito de excelência que Deus tem lhe dado para conduzir as palavras de Deus, né? A palavra de Deus para o povo. Aleluia. Quantos estão assistindo essa live? Quantos estão sendo alcançados? Amém. Aleluia. E já tomaram posse. Nenhuma unha ficará na mão do meu inimigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Tá? Aleluia. Deus abençoe a igreja. Obrigada mesmo. Abençoa esse servo, essa serva do Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar o irmão William Viana, possa abençoar todos os soldados e mulheres guerreiras dessa live, as minhas amigas também que estão assistindo, muitas não estão online, mas elas falaram: irmã Rita, eu amei a pastora Ana Angélica, a irmã Alessandra e todas mais que estão comigo, intercedendo já pela pastora Ana Angélica, a pastora Exaltina também está intercedendo por esse quarto de guerra. E eu quero agradecer a pastora Ana por abrir esse espaço para ministrar essa palavra tão gloriosa, tão rica, tão abundante. Que Deus abençoe, pastora Ana. Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida. O nosso Deus é Deus de excelência. Glória a Deus. Quando Ele diz nenhuma unha, é porque não é pela metade. É 100%. É verdade. O que Ele tem para nós é 100%. Manhã de glórias. Eu sinto Deus neste lugar. Glória a Deus. Missionária Rita, houve liberações da parte de Deus nesta live. Eu creio. Aquele que crê está saindo daqui abençoado. Eu vi a glória de Deus. Quem Aleluia. crê vai contar testemunho de coisas que só Ele poderia fazer. O momento que nós estamos vivendo, o Senhor ministra meu coração, é o momento do sobrenatural. O sobrenatural. Porque o normal, o natural, qualquer um faz. É. Agora... Deus é fiel. Glória a Deus. O sobrenatural é coisa para Deus. É verdade. Para Deus. Isso é coisa para Deus. Só quem pode fazer cessar o choro na vida do crente e colocar ele para cantar o hino da vitória é Jesus. Deus abençoe, irmã Estela. Glória a Deus. Aleluia. Minha querida, glória a Deus pela sua vida. Obrigada, glória Jesus. a Deus, que o Senhor continue te abençoando. Amém, pastora. Te dando força e vigor como deu a Caleb. Aleluia. Para marchar na terra. Prosseguir. Porque a ordem de Deus para a tua vida é marcha. Aleluia, prossegue, eu creio. Marcha. Eu creio. E o Deus que provê, Ele Aleluia. é na tua vida. Eu creio, não Jesus. Não vai faltar coisas pequenas e nem coisas grandes. Recebo, Ele Jesus. é Deus, Ele é Deus, Aleluia. Ele é Deus, minha querida. Tempo. E nenhuma unha também daquilo que é teu, daquilo que é da tua família, vai ficar no Egito. Creio, nada Jesus. no Egito. Louvado Nada no seja Egito. Por isso, não vamos parar de clamar Verdade. e profetizar. Ô, glória! Nada no Egito. Era basúria. Nada no Egito. Nada. Porque vamos prestar culto ao Deus vivo. Glória a Jesus. Jesus.
Eu creio. Diante de Deus. Era necessário Israel ter com que prestar culto a Deus no deserto. É verdade. E era verdade. com isso que Faraó queria ficar. Ladrão das primícias, missionária Rita. É verdade. Mas o Senhor disse, nenhuma unha. Nenhuma unha. Isso era Deus esmagando a cabeça de Faraó. Nenhuma unha se Eita, mistério, aleluia! Deus é fiel. Glória a Jesus. Aleluia. É tremendo, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há momentos nas nossas vidas que parece que o diabo está prevalecendo, né? É verdade. Aparentemente parece que está cantando de vencedor. Está ganhando, pastora Lília. Há momentos que parece que ele está ganhando, mas só parece. Porque o Deus do passado que fez maravilha, Deus terrível, é o mesmo Deus, nosso Deus hoje. É verdade. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus glória. nesse lugar. Alabaço de canto, lamanai. Sinto Deus tirando o seu povo do choro, da lamentação, da desesperança. E a pastora Lília está recebendo aí uma vitória grande hoje, viu? Para mudança de história. É assim mesmo. Missionária Rita, é tão engraçado que quando Deus vira a página, muda a nossa história. Quando ele faz uma roda grande, passa dentro da pequena. Glória! E nasce a criança. Glória a Jesus. Oh, aleluia. O cansaço do deserto. É verdade. Que a gente não estava conseguindo nem respirar, passou. Ele renova a nossa força. Em ver o que ele fez, revigora a nossa força. Oh, glória! Glória! Deus é muito Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande. Deus é fiel. Minha querida, muito obrigada. Por mais uma vez estar conosco aqui, batalhando a causa de Deus. Glória a Deus. A causa dele. É por ele que nós estamos aqui. Nós sabemos. É verdade, procurando. Louvado seja Deus. Nós sabemos disso, é por ele. Amém, Jesus. Se não fosse ele, o inimigo já teria nos tragado vivos. Mas a força dele é soberana. E ele diz que não nos entrega nas mãos dos nossos inimigos. Com certeza. Glória a Deus. Mulher, por onde você for, por onde você passar, que o Senhor te use Amém. como uma flecha nas mãos dele. Confirmar, declarar, só o Senhor é Deus. E ninguém pode calar a tua boca. Amém, ninguém poderá te engessar. Porque Deus tem propósito na tua vida. Eu tomo posse. Aleluia. Deus leva nos quatro cantos desta terra. Aleluia, para que vidas sejam curadas, saradas. E o nome dele. Eu tomo posse. El Shaddai. Emanuel, Todo-Poderoso, seja glorificado através da tua vida e do teu ministério. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, minha querida. Amém, pastora. Deus te abençoe, ama a tua Amém. vida. Gratidão. Deus te abençoe. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, um abraço, irmãos. Deus abençoe a igreja. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. 10º dia. Orando e jejuando e declarando. Olha aqui, diabo. Nenhuma unha nas tuas mãos. Essa é a ordem de Deus. Eu profetizo, igreja, dentro da tua casa, no teu carro, na tua empresa, por onde você estiver, onde você chegar, no teu ambiente de trabalho, rica, no teu ministério, na tua saúde, na tua família, nenhuma unha. Assim diz o Senhor. Nenhuma unha do que é teu, do que é nosso, vai ficar nas mãos do inimigo. Mas para que isso aconteça, não vamos sair do altar,
Não, não vamos sair do altar. Vamos permanecer no altar do Senhor, crendo que Ele fez e Ele continuará fazendo sinais e maravilha em favor do povo que confia nele. Pai, abençoa esse povo que nesta manhã clama pelo teu nome, Pai, declarando que crê no poder da tua palavra. Leva o teu povo, Pai, para debaixo da tua graça. Leva o teu povo, Pai, para o restante de semana, um dia abençoado na tua presença. E à noite, leva o teu povo para a tua casa, para viver as tuas maravilhas, onde teremos ali continuação da campanha Corredor dos Milagres. Rica labacalabacaia. E eu declaro e profetizo, Deus, que estamos no tempo de viver os milagres, a graça, mover e o poder de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é viva, glória, rica, badarabalaia, igreja do Deus vivo, que o Todo-Poderoso venha derramar sobre a tua vida, igreja, roupas novas, óleo da unção, a graça do Senhor chova sobre você. Em nome de Jesus, eu te envio debaixo do poder dessa unção aqui nesta live, para que você vá, dê frutos, testemunhe e fale por onde você passar. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Não somos vulneráveis ao diabo nem ao reino das trevas. Somos o povo de Deus. Aleluia! Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Se Ele permitir, na próxima sexta-feira, estaremos aqui de volta declarando nenhuma unha. Nenhuma unha. Solta o que é meu, diabo. Em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor, nenhuma unha vai ficar no Egito. Em nome de Jesus. Amo você. Deus te abençoe. Aleluia. Deus, Ele é fiel, grande, poderoso.